A Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, ou Arca de Deus, ou Arca da Fortaleza do Senhor, ou Arca da Força do Senhor, era o símbolo máximo da fé, da espiritualidade e do culto que se fazia a Deus. Haviam muitas mobílias e utensílios no tabernáculo ou no templo, porém, nenhum dos utensílios é tão reiteradamente mencionado no decorrer das Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. A Arca de Deus representava o trono de Deus, representava a glória de Deus e também representava a presença de Deus entre o povo. É na Arca da Aliança que o Senhor se encontrava com o sumo sacerdote, e ali o sumo sacerdote recebia o oráculo de Deus, a voz de Deus, a direção divina. E a Bíblia nos diz que a Arca de Deus estava sincronizada, o movimento da Arca de Deus também está sincronizado com o movimento da história do povo de Deus ao longo da história. No deserto, a arca ficava no Santo dos Santos, quando o tabernáculo era armado no centro do acampamento. Quando a nuvem se levantava, então a Arca da Aliança, as coberturas da arca caíam sobre ela, ela era encapsulada ou embrulhada, e os sacerdotes, então, os filhos de Coate, assumiam a dianteira do povo. E quando Moisés via esse movimento, a Bíblia diz, e partindo a arca, Moisés dizia: dissipados sejam os teus inimigos. Aquilo representava que o Senhor saía à dianteira do povo, que o Senhor saía à dianteira do seu povo pela peregrinação no deserto do Sinai. O Senhor saía à dianteira do povo, e havia então no coração do povo uma confiança de que, independente do que viesse à frente, independente do percalço, da dificuldade, do problema, da oposição, dos inimigos, dos levantes, das intifadas do inimigo, havia uma convicção muito firme no coração, uma âncora na alma, de que o Senhor estava à dianteira do povo. Quando a nuvem parava, então era a indicação de que o acampamento deveria se formar, até que a nuvem se levantasse de novo e eles retomassem a caminhada. E assim foi durante toda a peregrinação pelo deserto, guiado pela nuvem, e a Arca da Aliança se deslocando do centro para a dianteira do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a representação da liderança que nós temos em Cristo Jesus na peregrinação da nossa vida. É olhando para Jesus, é seguindo o movimento de Jesus que nós vamos seguindo o nosso caminho e vencendo cada um dos obstáculos que se interpõem ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminho. Precisamos aprender, obter em nosso espírito esta sensibilidade para sincronizar as nossas atitudes, para sincronizar a nossa conduta, as nossas ações, para sincronizar o nosso movimento com o movimento de Deus, com o movimento do Espírito. Nós não podemos nos levantar quando é para permanecer parado. Nós não podemos querer nos movimentar quando Deus está dando outra indicativa. E esta é a grande lição que o povo obteve no deserto, que foi assim, desse modo, que eles sobreviveram às intempéries, às hostilidades, os inimigos que apareceram
ao longo do caminho, até que chegaram então às margens, às campinas de Moabe, quando Deus levantou Josué para conduzir o povo à conquista da terra prometida. E agora aquela geração de israelitas tinham um novo desafio, que era a transposição do Rio Jordão. Diante deles estava o Rio Jordão, e era a época da chuvarada. O Rio Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras. E então o Senhor deu uma instrução para Josué, dizendo para que os sacerdotes que tinham a incumbência de transportar a arca saísse mais uma vez à dianteira do povo. E então sacerdotes levando a arca nos ombros, e a instrução de Deus era: vocês deverão manter a distância de 2.000 côvados da arca da aliança e ficar olhando para ela. E quando o sacerdote que leva a arca da aliança nos ombros molhar a planta dos pés na fímbria do rio, na margenzinha do rio, na primeira margem do rio, quando ele molhar os pés, então o Senhor vai operar um grande milagre. Mas os olhos dele não devem estar no sacerdote, os olhos não devem estar nas impossibilidades apresentadas pelo obstáculo, mas os olhos deles devem estar centrados na arca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote mantinha uma distância, e o povo ia seguindo à distância o movimento da arca. E quando o sacerdote molhasse o pé, o Senhor entraria com a providência e pararia as águas no montão, e então o povo de Deus passaria de pés enxuto. Observem que esta é a segunda geração. A primeira geração morrera no deserto. E o que isso tem a ver? A primeira geração teve a experiência da abertura do Mar Vermelho. A primeira geração teve a grande, estupenda vislumbre do grande milagre da abertura do Mar Vermelho, através de Moisés, que estendeu o cajado, e o Senhor soprou o vento e abriu o mar, e o povo, a multidão de israelitas atravessaram de pés enxutos. Mas agora a segunda geração ainda não tinha uma experiência própria com Deus vivo, não tinha uma experiência dessa envergadura, e eles precisavam viver agora a própria experiência. Mas essa experiência seria vivida a partir da liderança de Deus, através da arca da aliança. O sacerdote, e a Bíblia diz que quando o sacerdote molha os pés na fímbria do Rio Jordão, o Senhor opera um grande milagre, e as águas são paradas no montão, em cima e abaixo, e o povo passa. O sacerdote com a arca para no meio do leito do rio e fica ali o tempo todo até todos os israelitas passarem. Louvado seja Deus. A arca da aliança mostra mais uma vez a sua finalidade e nos ensina a lição, porque também a passagem do Rio Jordão representa a passagem que nós teremos dessa vida para outra vida. Representa a passagem que nós temos para a garantia da salvação de Deus em nós. E nós precisamos entender esse movimento de Deus, que nós temos uma salvação assegurada. Nós temos uma salvação garantida. É possível sim, irmãos, o crente ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas falam: não, a gente não pode dizer que é salvo. Claro que pode, porque nós não somos salvos pelas nossas próprias capacidades, nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas nós somos salvos pela fé que nós temos e confiança na obra de Cristo no Calvário. E durante todo aquele período, os sacerdotes com a arca nos ombros pararam no meio do leito e ali levantaram um altar, e a Bíblia diz que o povo passou e chegou do outro lado para a glória do nome do Senhor. E nós temos a certeza da obra que Deus fez em nós, a certeza da obra regeneradora que o Senhor operou em nós. Deus nos arrancou do mundo e nos dá convicção plena de que nos colocará
de pé firme. Louvado seja Deus ao soar da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. A Arca da Aliança também está no centro dos acontecimentos para a queda da muralha de Jericó. Quando eles chegaram em Canaã, eles se depararam com a intransponível, inexpugnável muralha que cercava a cidade de fora a fora. E o Senhor então deu a ordem para que durante 6 dias o povo rodeasse a cidade, e no 7º dia, liderado pelos sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança, desse 7 voltas, e ao total dessas voltas designadas, determinadas e instruídas por Deus, o Senhor haveria de colocar as muralhas ao chão. O Senhor haveria de colocar aquelas muralhas ao chão, e exatamente do jeito que o Senhor prometeu, que estaria entregando Jericó nas mãos de Josué, assim ele fez, porque o Senhor mais uma vez dá a prova de que está à frente do seu povo para guiar e arrebentar com todos os inimigos. Irmãos, em nome de Jesus, eu preciso que nessa noite você creia que Deus está contigo, que independente das circunstâncias, às vezes você está diante de um impossível, diante de uma situação que para você não tem saída, diante de uma situação humanamente impossível, e eu estou aqui para decretar pela palavra do Senhor, estou aqui para asseverar ao teu coração a palavra viva de Deus. Creia no Senhor, creia que Ele tem poder na tua vida, creia que Ele está à sua dianteira, creia que independente da circunstância, do problema, da adversidade, o Senhor vai te dar vitória nesta causa. Simplesmente siga as instruções do Senhor para a tua vida no nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas em cada uma dessas etapas que eu acabei de mencionar, embutia uma instrução de Deus, que requer de cada um dos seus servos obediência. Não adianta nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Não adianta nós queremos que Deus se enquadre dentro do nosso perfil. Não adianta você se fazer de obstinado, de teimoso, e achar que Deus vai se adequar a você. Deus não vai se adequar a você, irmão. É você que tem que se adequar a Deus. É você que tem que se adequar às instruções de Deus. É você que tem que atentar para a voz de Deus, para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo na direção do Senhor. E dessa forma você vai ter a garantia de que cada um dos obstáculos vão ser derrubados pelo poder de Deus na tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós chegamos em 1 Samuel, ou melhor ainda, em Josué, no capítulo 18, a Arca da Aliança é colocada no tabernáculo, num lugarejo chamado Siló. Ali eles armam o tabernáculo, e ali aquele lugarejo absolutamente inexpressivo, absolutamente sem nenhum destaque, não era uma região cortada por rotas comerciais, não era uma região que tinha um vale fértil, onde se tinha uma produção de alimentos em grande escala. Não era um centro industrial, não era um centro militar, era um lugar absolutamente inexpressivo. E nesse lugar chamado Siló, e a palavra Siló significa tributo a Deus. Tributo a Deus, repita comigo, tributo a Deus. Nesse lugar chamado Siló, a Arca do Senhor foi colocada junto com o tabernáculo, foi armado, e ali se transformou o centro da adoração de Israel. Antes de Jerusalém, o centro de adoração, o local do culto, o lugar onde o nome do Senhor Jeová era adorado pelo povo, chamava-se Siló. E por que Deus escolheu Siló, considerando que Siló não era uma grande capital? Por que Deus escolheu Siló, considerando que Siló não era um grande centro comercial? Por que Deus escolheu Siló? Por que foi escolhido aquele lugar Siló, se não era um lugar de opulência e destaque? Justamente por isso.
Siló se transformou o centro vital da vida espiritual do povo. A bênção de Deus irradiava de Siló, mas Siló não era grande coisa. Siló não era um lugar expressivo, um lugar que chamava atenção, um lugar de belas e paradisíacas e paisagens, um lugar onde os turistas tinham interesse de conhecer. Não, a única coisa que era atrativa em Siló era a arca, que representava o trono de Deus, que representava a habitação de Deus e a glória de Deus. Deus resolveu habitar em você não porque nós somos bons. Deus veio até nós não porque nós somos bonitos. Não porque em nós existe alguma coisa atrativa. Não porque em nós existe algum talento maravilhoso, não. Deus veio por causa da misericórdia dele. A misericórdia de Deus veio a Siló. Siló não era se todo mundo que quisesse adorar, que quisesse oferecer, que quisesse sacrificar o Deus vivo, tinha que ir para Siló. E por que Siló? Não sei por que Deus escolheu Siló, mas eu sei que Deus escolheu os que não são para confundir quem são. Deus escolheu o pequeno para confundir o grande. Deus escolheu Siló justamente porque Siló não era nada. Para que a presença dele em Siló fosse a verdadeira e única diferença. Um lugar pequeno, sem atratividade, era esse o lugar que Deus escolheu, para que ali fosse manifesta a glória dele em Israel. Alguém poderia achar ruim. Politicamente não havia nenhum interesse de Siló. Estrategicamente não havia nenhum. Irmãos, não há uma explicação lógica para que a arca fosse colocada em Siló. Não há uma explicação coerente para que a arca viesse a Siló. A única explicação é a graça e misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Se nós cantamos, cantamos pela graça de Deus. Se nós pregamos, pregamos pela graça de Deus. Se nós adoramos, adoramos pela graça de Deus. Não há nada em você, louvado seja Deus, mas a graça de Deus é que faz a diferença na tua vida. É a graça de Deus, o teu destaque, o teu atrativo é a presença de Deus. A partir dali a presença de Deus vai irradiar a influência do javismo, a influência da adoração monoteísta, a influência do Senhor Jeová iria irradiar por toda a nação, por todas as 12 tribos, a partir desse lugarejo inexpressivo, que muitas pessoas podiam até desprezar, que muitas pessoas podiam até desdenhar, que muitas pessoas podiam até ignorar, mas a presença de Deus estava ali, e se quiser a bênção, tem que ir em Siló. Capítulo 18 de Josué, verso 1 e 2, nós vamos entender isso aí. Quando a gente chega em 1 Samuel, nos primeiros capítulos de 1 Samuel, você vai ver que o sacerdócio de Eli se dá na cidade de Siló, que é o centro da adoração onde está o culto. E no capítulo 4 existe uma batalha, chamada Batalha de Ebenezer. Na Batalha de Ebenezer, os israelitas estão de um lado em Ebenezer, e do outro lado, num lugar chamado Afeca, estão os filisteus. E a Bíblia diz que o povo, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vilipendiavam, profanavam e envergonhavam o sacerdócio. E Deus estava muito desgostoso com as atitudes desses sacerdotes, os filhos de Eli. E o sumo sacerdote, que era a autoridade maior, que era o próprio Eli, não fazia nada para corrigir os filhos, não fazia nada para coibir essas atitudes, esse sacrilégio que os filhos cometiam perante o templo do Senhor.
essa usurpação espiritual. Os filhos se prostituíam, faziam um monte de coisa errada diante do Senhor. E o Senhor então permitiu que os filisteus viessem contra os israelitas. E eles se colocaram, entraram numa primeira peleja, no primeiro round da peleja. Os filisteus mataram 4.000 israelitas. 4.000 homens caíram, combatentes caíram diante das forças filisteias. Os sacerdotes que estavam desviados da presença do Senhor tiveram uma ideia de pegar e trazer a arca da aliança para frente da batalha. Imaginando que o texto de Números 10 e 35, e era que quando a arca se levantava, dizia Moisés: desterrados ou dissipados sejam os teus inimigos. Vamos trazer a arca da aliança. E eles trouxeram a arca da aliança. Mas acontece que a arca da aliança, o poder de Deus representado na arca, só exerce sua verdadeira funcionalidade, só é efetivo na vida de quem obedece. Você percebe que o bordão de Eliseu só funciona com Eliseu, quando Geazi, que é meio, sabe esses crentes meio bambo, pega o bordão do Eliseu para tentar realizar o milagre, não consegue, o bordão não funciona. Porque na verdade não é o bordão, é o portador do bordão. A unção não está no hino, está em quem canta o hino. A unção está naquele em que Deus, e que está alinhado com Deus como instrumento do Senhor. Então eles pegam a arca da aliança na tentativa de fazer com que o Senhor manifeste o seu poder, mas estando com a vida desconcertada diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, que Deus não se deixa enganar. E a Bíblia diz que eles travaram a batalha e os filisteus capturaram a arca. E quando os filisteus capturaram a arca, foi a maior de todas as tragédias que Israel já viveu em sua vida. Foi a primeira vez que a arca foi capturada. Depois de 500 anos, de quase 500 anos, foi a primeira vez que a arca foi capturada. Foi uma vergonha, foi uma derrota, foi uma tristeza, foi um verdadeiro terror. Quando a notícia chegou de que o exército havia perdido, que Israel havia perdido a batalha, e que a arca tinha sido levada, o sacerdote que estava sentado na cadeira se exasperou, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Finéias, que estava grávida, entrou imediatamente em trabalho de parto, teve um filho. E num trabalho de parto complicado, antes de morrer, ela declarou o nome do menino Icabode, foi-se a glória, não há glória mais em Israel. E morreu. E a arca foi levada pelos filisteus para uma cidade filisteia chamada Asdod. E a arca foi levada para dentro do templo de Dagon. Eles conquistaram a arca e levaram a arca. A arca foi como um triunfo de guerra. E eles trouxeram a arca para dentro do templo de Dagon, que era o Deus que eles adoravam. Dagon era representado pela figura da cintura para cima um homem e da cintura para baixo um peixe. E a arca foi colocada diante de Dagon. Israel estava desesperado. E durante
eles colocaram a Arca da Aliança diante da estátua de Dagon, como que dizendo: nós vencemos Israel e também vencemos o Deus de Israel. A Arca da Aliança, o símbolo máximo da vida espiritual do povo, agora não habitava mais no Santo dos Santos. Agora a Arca da Aliança estava diante do Deus Dagon. E a Bíblia nos diz que durante toda a noite a arca ficou ali diante do Deus Dagon. Quando os filisteus da cidade de Asdod foram no outro dia pela manhã visitar o templo, eles se depararam com algo que os deixaram aturdidos. O Deus Dagon estava caído e prostrado diante da arca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente eles correram e pegaram a estátua, a estátua gigante, enorme estátua. Imediatamente eles pegaram uma estátua e colocaram a estátua de novo no altar. E ali saíram e deixaram a Arca da Aliança ali naquele lugar, no mesmo lugar. No outro dia, pela manhã, eles voltaram no templo de Dagon, e a estátua estava espatifada diante da Arca do Deus de Israel. Os braços para um lado, um braço para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro. E a estátua estava espatifada diante do Deus de Israel na segunda noite. Essa incursão da Arca da Aliança ao templo de Dagon, ela representa, na tipologia, o momento em que Cristo, entre a sua morte e ressurreição, também entrou nas partes mais baixas da terra, ou seja, no inferno. A Bíblia diz que ele chegou ao inferno e pregou aos espíritos em cadeia ou em prisões. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Cristo desceu à parte mais baixa da terra e arrancou do diabo a chave do inferno e da morte. Louvado seja Deus. Essa passagem da Arca da Aliança pelo templo de Dagon é a vitória do Deus Altíssimo na casa do adversário. Jesus Cristo, entre a sua morte e ressurreição, também visitou o inferno, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave do inferno e da morte e ascendeu triunfante. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, louvado seja Deus, o Senhor é o único e verdadeiro Deus, soberano, e ninguém prevalece diante dele, nenhuma imagem, nenhum demônio, todas as forças e potestades hão de se render diante do poderio, da potestade e da autoridade do nome do Senhor nosso Deus, a quem servimos. Quando os moradores de Asdod viram aquilo, ficaram apavorados. E em seguida começou a praga. Começou a morrer gente. Uma praga se alastrou por toda aquela cidade. E aí os moradores de Asdod falaram: não, então nós não queremos mais a arca aqui não. Manda embora. Mandaram a arca para Ecrom. Quando chegou em Ecrom, a praga chegou junto. Depois de Ecrom foi para Gate. De Gate foi para Gaza. De Gaza foi para Asquelon. Até que eles não conseguiram, passou por todas as 5 cidades.
e foi morrendo gente. Deus foi julgando duramente a nação. Perceba que o povo dele estava em erro. Perceba que o Israel estava fora da direção de Deus. Mas Deus tem um compromisso e um plano com o seu povo. Deus trata com o seu povo. Mas Ele julga também os inimigos. Os filisteus resolveram então devolver a arca. Como é que a gente pode devolver a arca? Pegaram 2 vacas recém-paridas, arrancaram as vacas dos seus filhotes, construíram uma carroça, colocaram a arca em cima. E a arca então, aquelas 2 vacas que estavam na mesma parelha, foi levando a arca da aliança para uma cidade vizinha, uma cidade sacerdotal chamada Bet-Semes. Quando a arca chegou em Bet-Semes, os Bet-Semitas encontraram a arca e receberam a arca com alegria. Era o Deus de Israel voltando para Israel de novo. Perceba que o inimigo capturou a arca, mas ela volta para o lugar dela sozinha. Israel não foi lá tomar a arca de volta lá para trazer, não. Deus é soberano e autônomo, irmão. É Deus que está guiando todas as coisas. A Bíblia diz, esses dias eu fui, a gente tem que aprender as coisas, né? E a gente tem que sempre tomar os melhores exemplos. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do Jeremias do Couto. Vocês conhecem Jeremias do Couto, né? Aquele comentarista da Casa Publicadora. E ele estava dizendo que a melhor forma não é dizer, a Bíblia vai dizer. A gente está ouvindo muitos pregadores dizendo, até eu estava dizendo, a Bíblia vai dizer em tal lugar. Não, a Bíblia não vai dizer nada. A Bíblia está dizendo antes de eu nascer, irmão. A Bíblia diz. A Bíblia não vai dizer nada. A Bíblia não tem voz para o futuro. A Bíblia já anuncia o futuro no começo. Quando você começa a pregar, a Bíblia já está dizendo. Quem tem que dizer é a Bíblia. Ela está dizendo. Aí eu falei, então tá bom. Glória a Deus, eu aceito a repreensão e vou dizer que a Bíblia diz. É uma linguagem acadêmica. Quando a pessoa vai apresentar uma tese, vai falar, o fulano de tal lá, o filósofo tal, vai dizer no seu livro e tal. E às vezes a gente se apropria de coisas humanas e traz para dentro da igreja. Ele não diz que está errado. E eu também concordo com ele, não está errado. Se você quiser continuar na tua pregação dizendo que a Bíblia vai dizer, você pode continuar. Só que a forma mais correta, eu concordo com ele, a Bíblia diz. E está dizendo. Sempre. E toda vez que eu chegar diante dela, ela não vai dizer, ela está dizendo o tempo todo, ela está falando. A Bíblia está falando, irmão. A Bíblia está falando, somos nós que não queremos ouvir. Somos nós que somos lerdos para ouvir. Ó tardos e necios de coração, para se atentar a tudo quanto Deus já disse. E está dizendo. Glória a Deus. Os Bet-Semitas recebem a arca com alegria, sacrificam as 2 vacas, mas cometem um ato terrível, movidos por uma curiosidade satânica, porque havia uma proibição e eles eram de linhagem sacerdotal, eles sabiam que não podia fazer isso. A arca não poderia ser vista. A arca, quando transportada, ela era coberta pelo véu, por 3 camadas. Então não poderia ser vista a olho nu. Louvado, porque ela era o símbolo da glória de Deus. E ninguém que vê a Deus permanece vivo. A única maneira de ver a Deus é através de Jesus Cristo, que se tornou homem como nós, e através da humanidade de Cristo
ele nos leva a Deus e nos faz enxergar o caráter de Deus. Lembram que eu disse que na arca estava a lei de Deus, as 2 tábuas da lei. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, lá no cume do Sinai, perceba que o povo, quando viu o Sinai fumegando, não quis nem chegar perto. Falou: não, Moisés, resolve esse negócio aí, que nós estamos com medo. Por quê? Porque a lei é implacável. A lei é implacável. A lei, quem é que consegue cumprir integralmente a lei de Deus? Por isso que em cima da arca tinha o propiciatório. E era no propiciatório, a lei de Deus estava abaixo, estava dentro da arca, e em cima o propiciatório. Quando o sacerdote chegava no dia do sacrifício da expiação, para oferecer o sacrifício, ele espargia em forma de cruz o sangue do sacrifício. E então Deus manifestava a sua presença por meio do sangue, porque Deus sempre soube da nossa inépcia, da nossa debilidade em cumprir a lei de Deus. Ninguém aqui, irmão, vai ser salvo pela lei. Ninguém aqui vai ser, porque a lei é implacável. A lei é olho por olho e dente por dente, irmão. Ninguém escapa da lei. Você pode cumprir dos 10 mandamentos, se você cumprir 9 e escorregar em um, é a mesma coisa de ter perdido os 10. E quem é que consegue ter a retidão, a perfeição da lei? Só Jesus Cristo, que cumpriu a lei e cumpriu por nós. E ao cumprir a lei, verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Então Jesus é o único que cumpriu. E por isso que quando a tábua foi guardada dentro da arca, e o sacerdote comparecia, a lei sempre foi coberta pela tampa de ouro, chamado propiciatório. E o sacerdote só podia permanecer ali quando passasse o sangue, porque o sangue da expiação é o sangue que aplaca a ira de Deus. Irmãos, se Deus fosse levar em conta o nosso pecado, e entre nós, o nosso pecado, e Deus não tivesse Jesus e o sangue da expiação eterna, nós já estaríamos fulminados há muito tempo, nós já estaríamos no inferno há muito tempo, e nós só não estamos condenados, porque entre nós e o nosso Deus existe o mediador, que pelo seu próprio sangue sacrificou por nós. Sabe o que os betsemitas fez? O betsemita resolveu abrir a tampa e olhar direto para a lei. Quando olhou direto para a lei, morreram na hora, porque ninguém permanece de pé diante do caráter puro e santo do Deus Todo-Poderoso. Ninguém permanece de pé diante da lei. Louvado seja Deus. Que Deus nos instrua, que o Senhor nos dê temor. Então esse ato, eles sabiam que não podia fazer isso e fizeram. E por causa disso foram duramente julgados. E a Bíblia diz que em Bet-Semes morreram mais de 50 mil homens. Só em Bet-Semes. Porque olharam para dentro da arca e se depararam com a lei implacável de Deus. Irmão, é pelo sangue que nós estamos aqui, vertido na cruz do Calvário. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para nós, e nem olha para os nossos pecados. Quando Ele olha para mim e para você, Ele olha o sangue do Cordeiro que está sobre você. E quando Ele olha o sangue de Cordeiro que está sobre você, aí você vive. Quando Ele olha e vê o sangue do Cordeiro sobre você, aí você fica de pé. Quando Ele olha e vê o sangue do Cordeiro sobre você, aí Ele aceita a tua oração. Quando Ele olha
olha para você e vê o sangue do corpo do filho dele sobre você, ele te perdoa. Ele te perdoa. Quando ele olha o sangue do filho dele sobre você, irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Você acha que ele vai... Você acha que ele... Porque pelo diabo, irmãos, o diabo tem uma sanha. O diabo tem um ódio. O diabo é encapetado, irmão, para querer te pegar. E ele só não pega você, que quando ele chega perto de você, o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Está sobre a tua vida. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso é a vida espiritual. Louvado seja Jesus. Amém.